É a palavra. Obrigado, meu irmão. Esta noite devemos estudar sobre a data exata da volta de Jesus. Eu não tenho certeza qual é a data, mas creio que será mais ou menos a semana que vem. Mas talvez pode ser outro dia, né? Para dizer a verdade, existem várias pessoas que têm profetizado, né? Qual será a data. E muitas pessoas vão para Mateus capítulo 24 para usar, eu diria mal usar, quase sempre, para usar essas passagens para definir qual será a data da volta de Jesus, o fim do mundo, o grande dia de Deus, o grande dia do juízo. A verdade é que muitos teólogos dizem nas suas vidas, respectivamente, Jesus está chegando, Jesus vai chegar logo, ou até mesmo dão a data em que Jesus vai chegar. Por exemplo, Montano pregava na Turquia no ano 156 depois do nascimento de Cristo, que Jesus voltaria naquela época, só que Montano falhou. Depois, muitos anos, muitos dizendo quando seria. Por exemplo, Tomás Muntzer, em 1525, achou que era na época dele, e ele até conduziu uma grande revolta. Todos os seus seguidores foram mortos. Também, Tomás Muntzer falhou. William Miller disse que seria no ano 1840, entre dia 21 de março, 1843, e 21 de março, 1844. Ele tinha 100 mil seguidores. Também William Miller falhou. E quando a sua profecia falhou, ele disse, então deve ser dia 22 de outubro, 1844. Esse tal também falhou, e isso foi o início da Igreja Adventista. Levantou um tal chamado Charles Russell, da Igreja Testemunha de Jeová, adivinhando que o fim do mundo seria 1914. Ele falhou. Depois, adivinhou que seria 1940. Novamente falhou. De novo, 1975 também falhou. Isso foi a base em que foi iniciado a Igreja Testemunha de Jeová. Interessante, né? James Watts, o ministro do presidente Ronald Reagan, da Igreja Assembleia de Deus, disse, o fim do mundo será bem logo na sua vida, durante o seu ministério. Ele falhou. Edgar Whisenant
escreveu um livro chamado 88 Razões que Jesus Voltará em 1988. Ele disse que Jesus voltaria 13 de setembro de 1988. Também passou, falhou. E muitas seitas, por causa das profecias, profetizam o fim e todos falham. E acabando em tragédias e massacres, muitas vezes através da história. O jovem profeta Bang Ik-a, da Missão Mundial Taberá, adivinhou que seria no dia 28 de outubro de 1992, às 0 hora. Falhou. Portão dos Céus, um filme americano de 1980, profetizou que o fim viria atrás da cometa Halley e que viria um disco voador para levar os fiéis para os céus. Falhou. E 39 dos seguidores se suicidaram. Estes e muitos outros exemplos poderiam ser citados. Pessoas tentando profetizar quando seria o fim do mundo. Está dito, Jesus falou em Mateus 24 e versículo 11, dizendo: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E estamos vendo que é verdade, né? E até lembramos que Jesus também falou em Mateus 7, versículo 21 até 23, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, Jesus vai dizer a eles claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eram falsos profetas, mas não acreditavam que eram falsos profetas. Acreditavam que estavam fazendo a verdade, seguindo a palavra de Deus. Não sabiam. Foram enganados. Eles mesmos chamando Jesus de Senhor, Senhor, mas Jesus não era o Senhor deles. Nem mesmo Jesus conheceu. Profetizavam em nome de Jesus, pregavam sobre Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus. Eles mesmos faziam grandes milagres em nome de Jesus. Mas Jesus nunca os conheceram. Enganados apenas. E nós temos grande pena dessas pessoas e queremos sinceramente ajudar, conhecer a verdade, a vontade de Deus. Nada mais, nada menos. É interessante, Ezequiel 13, versículos 1 até 7. Ezequiel recebeu profecias e a palavra do Senhor, ele disse, veio a mim e disse ele, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor.
Aí dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como raposas no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que não foi eu que falei? Temos ainda muitas pessoas dizendo, será nesse dia, nessa data, nessa época. Mas às vezes temos dificuldade em reconhecer qual é o falso profeta, como distinguir, não é? Deuteronômio 18 nos explica como distinguir, como saber se um profeta é um falso profeta. Jesus, a Bíblia diz, Deuteronômio 18, versículos 19 até 22. Se alguém não ouvir as minhas palavras, o que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falei a falar em meu nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor, claro, não é? Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele, porque ele está falando da sua própria imaginação. Isso era a verdade no Velho Testamento, e nós podemos ver várias passagens que falam exatamente sobre isso. Só que não é somente esse mesmo problema no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. No Novo Testamento, em Gálatas capítulo 1, vem pessoas dizendo, eu tenho palavra que vem do Senhor, escuta, porque eu vou te falar as palavras de Deus. Não é a mesma coisa, estava acontecendo. Eu não sei quem estava fazendo isso, certos que se chamavam apóstolos, e não eram apóstolos, estavam dizendo. Quem sabe alguém ouviu um anjo, algum tipo de visão. Mas Paulo falou aos irmãos da Galácia, em Gálatas 1, e versículos 6 até 9, dizendo a alguns que estavam seguindo esses falsos profetas, falsos apóstolos. Ele disse, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, vem e pregue
um evangelho diferente de que nós já pregamos tempo passado, né? Mesmo se nós, Paulo, talvez a equipe missionária dele, né? Timóteo, Silas, Barnabé, Lucas, talvez nós, da equipe missionária de Paulo, ou talvez nós, os apóstolos, mesmo se alguns dos apóstolos viessem para dizer qualquer coisa diferente do que ele já pregou tempo passado, que ele seja amaldiçoado, ou seja, condenado ao inferno. Ele não fica satisfeito com isso, mas ele repete novamente. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam no primeiro século, que seja amaldiçoado. Eu acho bem interessante quando pessoas continuam até nosso século recente em tentar predizer a data da volta de Jesus. Quando eles disseram, os apóstolos, os pregadores inspirados, que não vai haver mais outro mensagem que já não foi revelado, pregado, que eles já receberam tempo passado. Bem interessante, né? Muitos ainda hoje em dia profetizam, dizendo, é de Deus, é do Espírito Santo, eu recebi uma revelação. E nem eles concordam uns com os outros, não é? O Espírito Santo fala, eles dizem, mas será que o Espírito Santo fala uma coisa para uma pessoa e até o contrário para outra pessoa? Eu creio que não, né? Temos que tomar cuidado porque precisamos sempre voltar à Bíblia e pesquisar, como os bereanos nobres, se lembra? Atos 19 e versículos 10 e 11. Pesquisar nas escrituras todos os dias para ver se o pregador está falando de acordo com a vontade e a palavra de Deus. E é justamente isso que nós estamos querendo fazer hoje, pesquisar a palavra para ver o que, se esses pregadores estão dizendo é a verdade. Por favor, abre comigo novamente em Mateus capítulo 26. Veremos, diria certamente, o versículo mais chave desse contexto, fim de capítulo 23, todo 24 e todo 25, 2 capítulos e mais ainda, que fala justamente sobre isso. Só que Mateus 24, versículo 36, é certamente a passagem mais chave para entender todo esse contexto. Jesus mesmo disse, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai, não é? Será que os apóstolos sabiam mais ou menos quando seria o fim do mundo? A Bíblia diz não. O próprio Jesus disse não. Será que os anjos sabiam? Jesus disse não. Escuta, por favor. Será que o próprio Jesus sabia? Ele mesmo disse não, não sei. Ele que disse. Você confia na palavra dele? Pense um pouco, né? Deixe-me começar observando que
os discípulos estavam ansiosíssimos, né, para o reino de Jesus começar, não é? Eles esperavam um reino físico, não é? Um rei que vai derrotar os romanos, não é? E reinar sobre a planeta Terra, ser imperador mundial. É isso que eles esperavam. E certamente era a ideia do próprio dos apóstolos, né? Veremos também que era a ideia do apóstolo Paulo também. Interessante, que veremos ainda. Mas se alguém diz que sabe quando será a volta de Jesus e o fim do mundo, ele está mentindo. Ponto final, não é? Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer em Atos capítulo 17, se lembra, quando Paulo estava falando aos Sinédrio não, como é que chama? Aquele grupo de atenienses, de pessoas que ficam o dia todo escutando, tentando aprender coisas novas. Atos 17, versículo 30, Paulo disse aos atenienses, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciou agora que todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Fato. O Pai, Deus Pai, sabe, já tinha determinado que dia será o fim do mundo, o dia do juízo. Está escrito. E o próprio Jesus disse, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai, não é? O Pai sabia, ele já tinha marcado, ele já está marcado o dia. Há muito tempo está marcado. Segue comigo em Mateus capítulo 24, agora em versículo 37 a 39, a continuação desse contexto, Jesus falando sobre esse dia que não sabemos quando será. Ele disse, e como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que foi tarde, né? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo fazendo as coisas normais, né? Comendo, bebendo, casando, fazendo festa de casamento e tudo. Eu lhe pergunto, quanto ao fim do mundo e o dia do juízo, qual é o sinal? Tem sinal? Não tem sinal, né? Veja o versículo 40 a 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque, escuta, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Certamente não sabemos. Ele, honestamente, repete
bate nessa mesma tecla, né? Tantas vezes que até cansamos de ouvir, porque ele quer fixar em nossa cabeça quando será o fim. Versículo 43. Mas considerei isto. Se o pai da família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria, não? E não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, escuta, há de vir a hora em que não penseis. Eu sei quando é. Você lembra? Quando Jesus ascendeu, foi de volta para o céu para estar com o Pai, e o anjo disse aos discípulos, ele voltará da mesma maneira que foi embora, né? Então, certamente será o dia nublado, né? Porque ele foi levado nas nuvens. Então, deve ser um dia neblado. Então, outro raciocínio, número 2, é o seguinte. Não sabeis, ele vem em hora em que não penseis. Então, certamente será um dia de sol, não é? Porque não pode ser um dia nublado, né? Então, a solução é certamente Jesus vem ou no dia nublado ou no dia de sol. Pronto. Agora sabemos, né? Como nós podemos ver, realmente não sabemos. Veja versículo, em 1 Tessalonicenses, mantenha um dedo aí, né? Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 até 5, o próprio apóstolo Paulo tanto continua a falar sobre esse ponto. Ele diz, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Da mesma história, né, que Jesus contou. Ele vem como um ladrão de noite, quando você está dormindo, e certamente não pode estar pronto, então esteja pronto de qualquer jeito. Mesmo quando dorme, tanto faz. Ele vem quando não percebe, não está esperando. Quando eles dizem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto da mulher grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão das trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Também nós vimos, então, Jesus, nós vimos agora apóstolo Paulo, veja agora apóstolo Pedro, segundo Pedro, capítulo 3 e versículo 10. Segundo Pedro 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Jesus, os apóstolos, Pedro, Paulo, todos concordam. Voltando para Mateus capítulo 24, agora versículo 45 a 51, nós temos nesse trecho a parábola do bom servo e do mal, não é? Mas veja o versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que não sabe. Vai separá-los e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Qual é o sinal da vinda de Jesus? Não
há nenhum sinal. Completamos capítulo 24, voltaremos mais tarde em outra lição. Mas continuaremos agora em Mateus 25, versículos 14 a 30, com uma outra parábola dos talentos. Mas essa parábola tem uma mensagem. Qual é o ponto? O ponto é: gozo eterno será para os que estão fazendo o que o Senhor mandou quando ele voltar. Trevas, choro, ranger de dentes para sempre, para todos os que não estão fazendo o que o Senhor mandou quando ele voltar. Versículo 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Interessante. Muito tempo depois. Por isso, muitas pessoas estão pensando, ele não volta, não. Ele foi dizendo isso há 2000 anos e nada tem acontecido. E está escrito pelas palavras de Jesus. E muito tempo depois, quando ele não estava esperando mais, veio o Senhor e pediu contas. Como nós temos visto repetidas e repetidas vezes, Jesus diz quando será o fim, o dia do juízo. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, até a gente cansar. Os profetas modernos dizem, eu sei, eu sei, eu sei. A quem respeitaremos? Quem é o Senhor? Quem vou acreditar? Antigamente eu tinha uma placa em cima da porta do meu escritório que dizia, talvez hoje. E pessoas me perguntavam, né? Que é isso? Talvez hoje o quê, né? O que vai acontecer? Eu disse, bom, talvez Jesus volta hoje. É que o ponto central de toda essa lição é esteja pronto, porque não sabemos quando. Esteja pronto, pronto. Você tem certeza que está pronto? O fato é, talvez, ele vem hoje. Hoje mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 27 até 30. Uma mensagem bem forte de Jesus. Mateus 5, 27, Jesus disse, ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Escuta. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, evite o pecado, custe o que custar, você está pronto. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti, porém, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Qual é a mensagem de Jesus? Faça
tudo que for possível para evitar o pecado. Tudo que for necessário. Eu não creio que ele está falando literalmente, mas tudo o que for necessário para evitar o pecado. Você está pronto? Ele volta, pelo menos na semana que vem, mas talvez hoje. Eu te imploro, neste dia, faça hoje mesmo, o que tem que fazer para ter a certeza de que tenha a salvação, que está seguindo Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que você sabe tão bem quanto eu. Certamente não pagamos pelos nossos pecados, nem temos como pagar. Todos pecaram e ficaram insuficientes. E o salário do pecado é a morte. Porém, ainda bem, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você tem isso? Não deixa hoje passar. Tenha certeza hoje. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Que seja edificante as palavras de Deus. Deus te abençoe a todos. Obrigado. Ok, Timóteo, obrigado, Timóteo. Olha só, se você tem uma pergunta, você ative seu microfone, faz a pergunta e volta e desliga seu microfone e fica só ouvindo, ok? Se você tem uma pergunta, você já pode fazer sua pergunta. Uau, eu acho que eu devo ter ensinado muito bem. Timóteo, Fala. por que Guilherme Miller disse que no dia 22 de outubro de 1944, Jesus Cristo não voltou, mas ele entrou no Santo dos Santos e começou o julgamento? O que você acha disso? Eu acho que eu não consegui captar bem a pergunta. Pode fazer novamente? Guilherme Miller disse que no dia 22 de outubro, Jesus Cristo voltaria. E ele falhou. E que naquele dia 22 de outubro, Jesus entrou no Santo dos Santos e começou o julgamento. Você crê nisso? Através da história, pessoas têm gostado muito de tirar Mateus capítulo 24, versículos 1 até 35, como um pretexto para provar alguma coisa, né? E isso, na realidade, será a próxima aula. Porque existe muita confusão, especificamente nesse capítulo, onde fala sobre muitos e muitos sinais. Guerras, rumores de guerras, pestilência, muitos sinais. Só que eles esqueceram de ler o contexto, não é? Para ver qual é o assunto discutido aqui. Por isso,
haveremos uma outra lição especificamente sobre isso, para começar um pouco mais cedo no contexto, para observar qual é o assunto. Veremos mais de um fim, não é? Naquele caso, o fim do templo em Jerusalém, né? Então, há muita confusão sobre isso. A semana que vem, se Deus permitir, responderemos mais a fundo essa pergunta. Okay. Se você tem uma pergunta, faça a sua pergunta e ative seu microfone, faça a pergunta e volte, desative novamente o seu microfone, ok? Pedro? Irmão Timóteo, Eu? nós cristãos já vivemos julgamentos ou não? Boa pergunta, boa pergunta. Sim, existe muitos julgamentos, como nós vemos naquela lista que veremos a semana que vem. Só, por exemplo, guerras e rumores de guerras. Temos passado por isso? Claro que sim. Pestilência, doenças, estamos, por acaso, passando por doenças, vírus, matando milhões de pessoas. Agora, eu acho que chegou a 1.500.000 pessoas morreram até agora pelo vírus Covid-19. E, sim, claro que recebemos muito sofrimento. E Deus sempre nos prova e testa. Leia Hebreus capítulo 12. O capítulo inteiro fala sobre como Deus nos ama e por isso nos põe à prova como qualquer filho que ele recebe, não é? Então, sem dúvida, nós recebemos grandes desafios em nossa vida para ver se nós somos fiéis a Deus ou não, não é? Obrigado pela pergunta. Ok. Desative seu microfone, ative seu microfone, faça a pergunta e depois que fizer sua pergunta, desative novamente seu microfone, ok? Pode falar. Timóteo. Fala. Capítulo 23, 24, 25. Está reprovando os líderes religiosos de Israel. Quando Jesus saiu do templo, os discípulos as palavras dele, Jesus deu, né, os líderes religiosos, Jesus disse que não teria muito valor, que seria abatido, destruído. Então, no versículo 4, Jesus diz, 24, acautelai vós. Nós temos dificuldade de entender esse juntamente explica, eles é o pronome. Porque Jesus estava falando com alguém. Na verdade, Jesus estava respondendo a pergunta de alguém. E quando Jesus... Eu não estou conseguindo ouvir. Alguém está conseguindo entender a pergunta? O som está muito... o seu som não está muito bom, né? Se você tem uma pergunta, você faça a pergunta e depois desative novamente seu microfone. Augusto? Rosivaldo, você pode falar um pouquinho mais alto? Sim, vou falar. Bom, se você ouvir, Jesus... Você está fazendo uma pergunta ou uma observação? É uma pergunta, mas eu vou implementar a observação para ela. Você tem 2 minutos. Tá, vai ser menos. Então, no capítulo 24, quando Jesus sai do templo, ele fala, né, o devido valor que ele não estava dando, ele disse que o templo seria abatido. Então, no capítulo 4, Jesus diz assim, acautelai-vos. Ou seja, esse pronome vós, ele vai usar se referindo aos apóstolos. Os apóstolos vão presenciar esse acontecimento.
Jerusalém vai ser julgada, o juízo de Deus vai ser feito sobre Jerusalém. Não vai ser a mão de Deus para fazer isso. Né? O sistema anterior que se corrompeu com o tempo, estabelecendo no reino. Quando chega no versículo 44 do capítulo 24, Jesus diz: por isso estáis vós apercebidos. E no capítulo 25, no capítulo 24 ainda, por isso estáis vós apercebidos, para que o Filho do Homem adivinhe a hora que não penseis. Ele usou o mesmo termo, nós. Ele estava se referindo não a gente no século XXI, mas no século I, especificamente aquele que fez a pergunta, os apóstolos. Tiago chegou e disse: mestre, explica-me quando será esse tempo, esse momento, né? A destruição de Jerusalém, o fim do mundo. O cosmon que ele se referia ali, para os judeus, era o templo, era o mundo deles. Você pode resumir sua pergunta, porque tem outras pessoas querendo fazer também e o tempo não está a nosso favor. Então, quando ele diz vós, estáis desapercebidos, porque o Filho do Homem vem a hora que não precisa. O que exatamente o que Jesus queria dizer? Sobre a gente ou sobre os apóstolos? Essa aplicação sobre a exortação e vigilância. É isso. Rosivaldo, eu não estou ouvindo o suficiente, eu escuto uma palavra e perde 2 ou 3 palavras e perdoe-nos. Creio que a sua pergunta fala sobre capítulo 24 e a semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar a estudar justamente esse capítulo e o seu contexto. Creio que a semana que vem nós vamos cobrir mais esse trecho. Vamos deixar nosso irmão José Augusto fazer uma pergunta. É também um comentário, viu, Tim? Tá me ouvindo? Eu quero pedir a vocês, e o tempo não está a nosso favor, e faço uma pergunta bastante resumida, ok? E objetiva. Certo, é um comentário. É o seguinte, realmente, meus pais fizeram parte de uma religião que dizia que, a partir de 1914, né, toda aquela geração que estivesse vivendo a partir de 1914, quando ela se acabasse, ia acabar o final dos anos. De uma religião hoje muito grande, eu creio que muitos conhecem. É bom a gente verificar como o Tim está passando para nós, né? Como a gente pode se iludir, né, pregando fortemente, e aí essa geração já se passou, a gente já passou de 2014, todo aquele pessoal já... Acho tão interessante que existem igrejas grandes e fortes ainda hoje, e os seus fundadores iniciaram a sua igreja baseado em tentativas de profetizar a data do fim. E falharam. Até hoje ainda existem essas igrejas, que eu não entendo, né? Ok. Armindo. Gostaria de fazer uma pergunta, ainda a respeito do capítulo 24. Eu entendo aqui que são 2 eventos diferentes, é o que eu entendo, que aqui fala sobre o Império Romano, mas ele também fala sobre a vinda de Cristo, né? E eu acredito que aí está a grande confusão de muitas pessoas. Eu gostaria de saber se eu estou correto nessa. Exatamente, é isso mesmo. Você já começou, deu a introdução da semana que vem. Obrigado. Sim, Timóteo, a minha pergunta é muito simples. Primeiro, agradecer a aula, que eu gostei, mas é uma pergunta: o que a gente faz para tentar evitar essas mentiras? Porque estão ao redor de nós. Nós, como cristãos, o que a gente tem que fazer para tentar ajudar outros, para se livrar com essas pessoas que andam a mentir, profetizando coisas mentirosas? Obviamente, ensinar essa lição, não é? Para eles verem, o próprio Jesus não sabia, mas você sabe, é? Muito interessante.
E quando o próprio apóstolo Paulo disse, não vai haver mais outra revelação que vai acrescentar alguma coisa ao evangelho já pregado no primeiro século. Mas ainda pessoas vêm continuando falando essas coisas. Certamente eles precisam apenas alguém para chegar com amor e carinho e palavras sábias para vamos sentar e compartilhar um pouco o que Jesus realmente falou e ver, observar qual é o contexto, não é? E isso vai resolver muitas coisas. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Eu fico tão agradecido por essa oportunidade. Luizinho, você tem alguém para orar? Vitor, você pode dirigir a oração para a gente? Posso sim. Vamos orar. Ok, obrigado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos tão agradecidos por essa noite que o Senhor está nos dando, pelo dia que tivemos. Somos agradecidos, Pai, por a oportunidade que o Senhor nos dá, que nós temos de aprender mais da Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria, que o Senhor nos dê a compreensão que vem dos céus, que nós possamos, Pai, ser fiéis, que nós possamos procurar de todas as formas evitar o mal, o pecado, porque nós sabemos, Pai, que nós temos a promessa de uma vida eterna. Agradecemos por essa aula de hoje, que nos dá conhecimento, que nos dá força, e pedimos, Pai, que o Senhor esteja com cada irmão aqui na terra, com a sua igreja, para que nós possamos, Pai, somente falar a verdade e que nós possamos mostrar somente aquilo que o Senhor quer que nós mostremos. Que os ensinamentos sejam um ensinamento verdadeiro e aquilo que agrada ao Senhor. Agradecemos, Pai, por cada irmão e que o Senhor nos despeça e nos dê uma boa noite de descanso. E obrigado por tudo, Pai, principalmente por Cristo Jesus que morreu na cruz por nós. Pedimos, Pai, ainda que o Senhor esteja com aquelas pessoas que sofrem com essa pandemia, pessoas que estão infectadas, irmãos que também estão enfermos, que o Senhor possa estender a sua mão santa sobre cada um de nós, que o Senhor nos livre de todos os males. Pedimos por tudo e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos por ter vindo, ter participado. Nós chegamos aí a 37, 38 telas, e daí a umas 2 horas de relógio, esse estudo aí vai estar no link Edifica Brasil. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, ainda pode compartilhar para outras pessoas, ok? E se você não faz parte do grupo Edifica Brasil e você gostaria de fazer parte, você manda o seu número para mim, eu adiciono você lá, ok? Um abraço para todos, que Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima quinta. Boa noite, até a próxima. Pode ativar o microfone de vocês, ficar à vontade. Meu irmão Armênio, tudo bom, irmão Armênio?